professor Laudemir, está aqui preparadinho. Inclusive, acabei de saber, professor, já está preparado para falar com a gente? Seja bem-vindo! Preparadíssimo, preparadíssimo, Felipe. Boa noite, tudo bem? Como é que você tá? Valeu, Boa maravilha! noite. Melhor agora ainda, vamos falar sobre língua portuguesa, que é um assunto que eu adoro. Professor, antes de começarmos a falar de língua portuguesa, eu quero saber a sua opinião sobre a prova de hoje. O que você achou? Achei uma prova linda, uma prova muito bem feita, uma prova que acho que não deve ter dado muita dor de cabeça para o aluno que está acostumado a ler, o aluno que está acostumado a prestar atenção no texto, aluno que está acostumado a entender como é que funciona o texto, um aluno que tem um bom Uhum. repertório cultural, um aluno que está antenado com questões sociais bastante discutidas nos meios sociais, nas redes sociais, né? Então, tanto que olha que interessante, o Enem até que chegou até a cumprir a sua função social, né? Tocar em Olha, temas que precisam ser comentados. Achei bonito isso na prova. Então, por exemplo, alguns temas que certos setores sociais gostam de dar invisibilidade, como cultura afro, né? Como a nossa ah, a cultura brasileira, ela recebeu muita coisa da cultura afro, da cultura também indígena, a questão da violência contra a mulher, né? A questão da identidade cultural brasileira, como ela é rica, como ela é multifacetada, a questão do esporte feminino, né? Então, tudo isso foi legal. bastante comentado, ou seja, o Enem até cumpre, além de fazer um exame nacional do ensino médio, além de fazer essa questão de mostrar como é que funciona, como é que está o nível do ensino, né? Como é que está o nível desse candidato, o Enem cumpriu a função social e fazer com que a gente prestasse atenção em determinados temas. Você viu, por exemplo, no tema, você viu, por exemplo, no tema da redação. Né? É um tema que é É, bastante importante, né? é A verdade. questão, veja como a mulher, você vê, é uma questão bastante discutida. Você tem um up do esporte feminino, do futebol feminino, mas cadê a valorização da mulher? Né? Então, será que elas têm realmente condições para praticar um esporte? Né? Então, são temas que a gente tem que comentar e o Enem dá visibilidade a isso. Por isso que eu achei uma prova muito bonita, né? Muito bem Mas feita. assim, para além da beleza, nível Uhum. de dificuldade. Olha, manteve o padrão. Pelo menos em português Hum, manteve aquele padrão, né? A grande beleza da prova é que você teve questões em sua imensa maioria, são questões claras, são questões que não deram tanta dor de cabeça e até mesmo em anos anteriores, que acontece, em geral as questões que falavam de arte, elas davam uma enorme dor de cabeça para o candidato, porque ele não conseguia achar a alternativa. Este ano não. Né? Então, esse ano não deu dor de cabeça. Então, eu creio que, até mesmo se houve uma questão que, imagina, você aí que teve, ai, mas eu não consegui responder, é aquela questão 22, questão 23. Gente, eu imagino o seguinte, se foi difícil para você, foi para todo mundo. Então, se você achou, eu saí acabada, arrebentada dessa prova, eu sou um fracasso. Não. Eu creio que, pelo que eu tenho comentado com alguns alunos que saíram, se comunicaram comigo, né? Pelo que eu tenho percebido, houve questões complicadas, mas foram complicadas para todos. Então, você não desiste. Você está no páreo, tem a segunda prova, então não desiste, não larga a mão. Né? Se foi difícil para você, foi para todo mundo. Fica tranquilo mesmo. boa, professor. Então vamos começar aqui as correções. E para você Uhum. que está assistindo a gente, manda sua pergunta aqui no chat, hein? Professor Laudemir vai estar aqui, ó, vai responder todas as perguntas que vocês precisarem, mas tem que mandar. Estou Vamos lá, esperando. professor? Tá certo. Uma coisa que eu queria comentar sobre essa prova é o seguinte: como são com 90 questões, então a tradição do Enem, você tem o quê? Uma questão por um texto por questão. Porque, coitado, ele vai ler hoje, leu hoje uns 90, a tendência é ser uns 90 textos. Só que esse ano mudou um pouco. Você se lembra, ó, você tem um texto gigantesco, nunca vi isso no Enem, um Meu texto Deus. imenso, ó, ocupou uma página inteira. Só que o Uau. interessante é assustador. O interessante é que, ó, das questões 6 a 10. Então, aqui acho que essa questão não teve tanto segredo, tanto mistério nesse bloco, mas eu achei interessante isso, um texto gigantesco, um texto enorme, imenso, que não é o padrão do Enem, né? É uma coisa que alguns vestibulares já estão abandonando, o Enem trouxe de volta. Eu vejo, por exemplo, o ITA tem questões, principalmente em inglês, o texto ocupa duas colunas, três colunas, tá? E aí, de repente,
o Enem inovou em relação a isso. Mas são questões, ó, a questão 6 não tem nenhuma dificuldade, né? A 7, eu acho interessante essa questão 6, que pede, para você conseguir responder essa questão 6, você teria que ter uma noção da ideia geral do texto. E não sei se você viu, Felipe, era um texto que falava sobre o quê? Antigamente a gente escrevia à mão, e hoje a gente usa as tecnologias. Então a resposta está aqui, né? Você tem a expressão que vai resumir, né, o texto, era essa aqui, a gente, ó, do punho ao pixel, né? Ele vai, não é questão do punho ao pixel, do punho e o pixel. Quer dizer, não é porque você tem tecnologias e você para de usar essas tecnologias, não, você passa a usar essas tecnologias, você não usa mais o papel. Você continua usando o papel, a escrita à mão e outras. Eu achei bonitinho isso, mas eu queria comentar, isso está muito fácil. Acho que você não teve muito trabalho, você candidato, você vestibulando, né? Mas olha que interessante, tivemos questões que falam sobre o racismo ao negro, o racismo ao indígena, né? Mas eu queria comentar a 15ª questão, que eu achei interessante. O que eu queria comentar é exatamente isso. O Enem, ele tem uma proposta diferente em suas questões. E essa proposta, o centro está no enunciado. Isso em todas as matérias. E a dica que eu dou para os alunos, vai fazer o Enem, guarda essa dica. Foco no enunciado. Se possível, começa a resolução pelo enunciado. Está tudo ali, né? Então você veja essa 15ª questão. Você tem um tema que é padrão do Enem. Um tema que é comum no Enem. Todo ano o Enem pergunta isso. Aqui, ó, o emprego da norma padrão. Por quê? Ó, se justifica por esse texto. Por que eu estou usando a norma padrão? Então agora eu já sei o que eu tenho que procurar no texto. Eu vou economizar um baita tempo, são 90 questões. Eu vou economizar um baita tempo, né? Quando você já foca no enunciado. O enunciado está dizendo o quê? Né? Você vai ter que prestar atenção, olha, por que o texto está usando a norma padrão? Então, olha, vou olhar para o texto. Você tem, ó, aqui, artigo 26. Nos estabelecimentos do ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre... a história da cultura afro-brasileira. Então você tem aqui, é um artigo, você tem parágrafo 1º, parágrafo 2º. O que é isso, meu Deus? Isso é... meu negócio está caindo aqui, desculpa. Mas o que é isso, meu Deus? Isso é lei. Então veja, se é um artigo de lei, o que acontece? É típico de lei, é típico de documentos oficiais, veja, uma pessoa no Acre, uma pessoa no Amapá, uma pessoa em São Paulo, tem uma pessoa no Rio Grande do Sul, na Bahia, em Alagoas. Esse texto tem que ter um alcance geral, todo mundo precisa entender. Então veja, esse tipo de texto, que é lei, que é dirigido para todo mundo, precisa exatamente disso aqui, tem que estar na norma padrão. Por quê? Agora já sei a resposta. Porque é lei. Por causa desse tipo de texto, eu exijo a norma padrão, já sei a resposta, para ter um alcance geral. Aí eu já sei a resposta, qual que é o meu trabalho? É achar uma alternativa. Qual a alternativa que melhor se encaixa nisso que eu acabei de descobrir pela leitura do texto, com foco no enunciado? Qual que você consegue ver aí? Você consegue? Eu quero ver, Felipe, você consegue responder aí? Que difícil, vamos lá. Pela especialização de seu público-alvo, pela relevância cultural de seu conteúdo, pelos contextos pedagógicos em que circula, pela importância para os grupos étnico-raciais, pelas características do gênero a que pertence. Especialização. Olha que interessante, né? Eu vou chutar a letra D. Vamos lá. Qual? Letra D. Letra D, pela importância para os grupos étnicos raciais. Veja que... Vamos voltar para o enunciado, Felipe. Olha o que acontece. Vamos lá. A norma, o emprego da norma padrão é justificada no texto. Veja, esse texto é um artigo de lei. Então, se esse é um artigo de lei, o que acontece? Você tem o quê? Por que artigo de lei? Olha, pelas características do gênero desse texto a que pertence, né? Então, é essa dica que eu quero passar para vocês, né? Foco no enunciado. A resposta já está aqui. Que tipo de texto é esse? É um artigo de lei, o enunciado já estava chamando essa resposta. Então, até casos, né, que você tem o quê? O enunciado dispensa o próprio texto, já dá uma grande dica. Como é lei, o que acontece? Então, é lógico que eu vou usar esse tipo de texto. Então, isso está preso ao tipo de texto, ao gênero, que é a lei. Tudo bem? Aprendemos, meu querido Felipe? Então, ótimo. Boa! Né? Não, o Felipe estava fazendo charminho com vocês, telespectadores, pelo seguinte, para dar aquela ideia de que não posso humilhar meu público telespectador, eu tenho muito mais conhecimento do que eles, né? Eu reconheci a jogada dele. Então, vamos lá. Vamos ver, por exemplo, vamos fazer isso com a questão 19. Olha, a responsabilidade social
do Enem. Então você tem alguns elementos da nossa sociedade, eles sofreram muito um processo de invisibilização. Né? Então você tem a cultura afro, você tem, por exemplo, olha que interessante, você tem a cultura do candomblé. Né? Você tem como o candomblé é perseguido na nossa cultura, manifestações religiosas da matriz africana são perseguidas. E o Enem, pá, joga esse texto. Todos nós vamos ter que enxergar. Isso existe, aceita isso. E aí, o que acontece? Você tem a língua de santo, tem sua importância para o patrimônio linguístico, por quê? Então você se lembra que esse texto que falava dessa cultura afro, do candomblé, dos rituais, sabe? Tá aqui, ó, dos banhos rituais, da raspagem da cabeça, né? E ele fala até aqui, ó, os gestos associados a um repertório linguístico da cultura afro, isso faz parte também da nossa identidade cultural. Então, esta língua de santo, já percebi, peraí, isso faz parte do nosso repertório, isso faz parte do nosso patrimônio. É isso que o texto nos ensinou. Ah, então veja, a língua de santo tem sua importância para temas que são clássicos no Enem. Patrimônio cultural, tanto material quanto o imaterial, o patrimônio linguístico, né? Então a língua é um patrimônio. Então é que você percebe o quê? A língua de santo tem sua importância para o patrimônio linguístico por fazer o quê? Então você tem, ó, você vai, já percebi, porque isso faz parte da nossa identidade. A cultura afro, os elementos da matriz africana são importantes. E isso está é mais ou menos em qual alternativa, né? Você tem, ó, letra B de bola, né? Então, ó, conservar, essa cultura afro, ela não é invisível, conservar os elementos, os falares, veja, a cultura afro. E, infelizmente, muitos estudiosos falam disso. Infelizmente, quando se fala em negro, a gente não consegue, na história do Brasil, separar o que é negro do escravizado. Então, quando se fala cultura afro, você tem essa memória da cultura dos escravizados. Então, tá aqui. Questão 19, essa é muito fácil, né? Para quem pegou esse esqueminha. Vamos prestar atenção no enunciado. Veja, por exemplo, a questão 21. Olha, de novo. Fala, meu anjo. Tem uma pergunta. Muito Professor, bem. nessa 19, você pode classificar ela como uma pergunta que foi de nível fácil, médio, difícil? Na 19, bom, de médio para fácil. Tá? De médio para fácil. Tá? Então, veja, vai ser fácil quando você tiver um candidato, um estudante que já está super antenado com essas questões sociais. Precisamos valorizar tudo aquilo que pertence à cultura afro, ela não pode ser invisibilizada, que é um tema que é bastante discutido nas redes sociais. Então, um aluno que está antenado com essas discussões, veja, quando eu falo redes sociais, não é só para você ficar prestando atenção, é até legal assistir TikTok com aquelas dancinhas, né? Mas não é só isso. O cara que faz a sua prova, ele está antenado nesse seu repertório cultural, nesse seu universo que gira ao redor das redes sociais, né? Mas veja, isso que aparece, que é muito discutido nas redes sociais, você não vai ser aquela pessoa que passivamente absorve essa cultura. Você vai ter um aspecto crítico. Veja, esse elemento que foi muito discutido, eu absorvi essa cultura, essa valorização da cultura afro e trouxe isso, consegui responder, isso me facilitou para responder essa questão. Então, o que vai acontecer, Felipe? É um pouco mediana para quem não está acostumado a esse assunto. Por isso que eu falei, é fácil para o mediano. Para uma pessoa que já está super antenada, questão fácil. Às vezes ela vai pensar, nossa, até é óbvio isso é bastante discutido. Mas lembro, não se desvie, não esqueça do enunciado. Então, de novo, olha o que acontece olha o que acontece nessa questãozinha aqui, né? Então, nós temos a questão 21 da prova verde. Olha que interessante. Você tem, na prova verde, veja, eu estou falando aquela questão que apareceu o quê? A questão do retrato. É que vai que alguém, mas eu fiz de outra cor, eu fiz um outro tipo de... Então, eu estou chamando a questão 21 da prova verde, mas eu estou chamando a atenção em relação ao seguinte, é aquela questãozinha que... Vamos lá, foco no enunciado, tá vendo aqui, ó? Ele fala, ao dar protagonismo a Zeferina e João de Deus, o artista Dalton Paulo evidencia o quê? Então, veja, primeiro você sabe o que é protagonismo, destacar essa pessoa. Então, você vai olhar para o textinho, né? Você vai olhar para o textinho e você vai ver uma coisa super interessante nesse textinho. Olha o que ele fala, o retrato, que é o que nós temos aqui, nós temos 2 retratos. Então, esse retrato do gênero pintura, ele vai destacar que esse retrato,
ele fez parte do quê? Ele era muito comum, ele era sempre associado, quem tinha direito a retrato? Você vê, você vai em museu, só vê gente da elite. Né? E aí o que acontece? Quem tem acesso a retrato, não é pessoa que ou melhor, só pessoas da elite tinham direito a retrato. É isso que o texto diz aqui no comecinho. Tudo bem, meus anjinhos? E aí ele vai dizer aqui, o que acontece? Pessoas que são afrodescendentes, pessoas que são negras, não tinham acesso a isso. Então você já percebe uma desigualdade social. E que fez esse Danton? Esse artista, o que ele fez? Ele nos mostrou duas figuras. Veja, além de você ter um negro retratado, você tem um nome, o que não era comum. Né? Veja, quando eu lembro, isso até já foi questão do Enem, mas acho que era da parte de ciências humanas, muito tempo atrás, em que você tem o retrato de uma personagem negra e só tem Mônica empregada. Não tem um nome, ela é empregada de quem? De um sujeito e viu um nome quilométrico da pessoa. Aqui não, olha o que ele fez. Você tem Zeferina, o retrato dela, que é a figura 1, né? E você tem o quê? A segunda figura, que é o João de Deus Nascimento. Né? Então, o que vai acontecer? Essas duas figuras, o que significa retratar os afrodescendentes? O que significa? É dar visibilidade a eles, é dar identidade a eles. Então você vai partir desse princípio, que ele destaca, o retrato era um gênero que era associado às elites. Só quem tinha direito a retrato era um membro da elite. E aí o que ele fez? Ele eu tenho o nome completo, João de Deus Nascimento, são negros, são afrodescendentes que acabam tendo direito a retratos. Tá? Então o que vai acontecer? Já achei a resposta. Eu já tenho uma ideia do que é a resposta. Agora, o meu esforço vai ser procurar uma alternativa que melhor se encaixe. Né? Então, qual que deve ser essa alternativa? Né? Qual será? Será que a arte pode promover formas de afirmação de identidade social? Veja, eu tenho a minha identidade, eu sou negro, eu faço parte da sociedade brasileira, então já achei essa alternativa que deve ser assinalada, ou seja, era só ter esse macetezinho, o que o enunciado está dizendo, olhar, já vou procurar no texto e interpretar exatamente esses aspectos. Portanto, olha, é mais ou menos esse esquema que você vai seguir constantemente na resolução dessas questões. Poderia pegar um monte de questão e o processo é sempre o mesmo. Veja, por exemplo, meus amores, vamos ver, por exemplo, o que? A 27. Vamos pensar nessa 27. É um tema... A 21 estava bem fácil, hein? Você gostou dessa, né? É lógico. Estava bem fácil. É lógico. Você, Felipe, você é demais, né? Você é um mestre, né, da interpretação de textos, né? Mas veja essa questão 27. Você tem um tema que é um tema muito conhecido, a gente sempre fala, é clássico no Enem. O Enem, a gente já viu variedades linguísticas, diversidades linguísticas, que isso é uma responsabilidade social. Assim como a gente vê que o Brasil não é feito só de brancos, né? A gente tem também os afrodescendentes, os indígenas, e essa prova deu essa visibilidade, assim você também vai ter como é que eu falo isso? Variedades linguísticas. Então você não tem uma única forma de usar a língua portuguesa. Nós temos diversas formas de utilizar a nossa língua. Então aí ele usou um exemplo que parece tão bobo, né? Eu acho que isso que é o legal do Enem, o sucesso do Enem, porque você tem uma coisa que é super legal no Enem, que é o quê? O pessoal fica até comentando, vira meme, né? Eu aprendi no Enem, eu enxerguei uma coisa super interessante no Enem, virou meme. Então aqui você tem, olha que interessante, esse texto que apresenta um prato da culinária brasileira, eu fiquei até imaginando, Felipe, um sujeito, quando chegou aqui na questão 27, já devia estar 1 hora de prova, isso quando eu não penso aquele que começou a fazer na redação, já está 2 horas de prova, varado de fome, e vem uma questão que fala de canjica. Né? Ai, que fome que me dava, né? E olha que interessante, o Enem tem essa preocupação em também trabalhar com textos que são curiosos, interessantes, legais. Né? Então você tem uma questão que fala sobre canjica, dá uma receitinha de canjica, mas o que eu chamo a atenção é isso aqui, ó. Em Minas Gerais, São Paulo, Mato Grosso, ela é chamada de curau, né? Em Minas Gerais, também é chamada de corá, piruruca, nunca ouvi isso, né? Pururuca, o jimbelê. Já ouviu isso, Felipe? Nunca. Não, né? Nunca. Veja, Rio de Janeiro, canjiquinha. Né? Rio de Janeiro ou Minas Gerais, coral. Eu já vi como curau, né? Coral, papa de milho. E na Bahia, canjica de milho verde. Você tem o quê? Diferentes formas de se referir
a mesma comida, né? Isso revela, isso reforça o quê? Veja, esse texto que apresenta um prato da culinária brasileira evidencia, eu tenho diferentes maneiras de falar sobre a mesma coisa, diferentes formas linguísticas. E é o que a gente falou sempre. Enem gosta de trabalhar com diversidades, com variedades linguísticas e todas elas são legítimas. Então esse texto evidenciou o quê? Evidenciou formas diferentes de falar da canjica. O que nós temos aqui? Você que está aí pelo Brasil, né? A gente está falando canjica, você vai dizer, mas aqui eu chamo curau. Não, aqui é papa de milho. Então veja, e ninguém está certo, ninguém está errado. Não, porque essa coisa, não, eu acho engraçado, o pessoal fica falando, não, o correto é cuspir, não, o correto é guspir. Você é burro, está falando errado. Não, as duas formas são legítimas. Assim como aqui, ó, essas diferentes formas, elas são legítimas. O que acontece? É que elas são diversidades linguísticas. Que está aqui, ó, esse texto evidenciou a variedade linguística entre as regiões, as diferentes regiões do Brasil. Isso, Enem. É uma prova deliciosíssima, né? Bom, além dessa questão 27, eu poderia destacar, deixa eu ver, o que eu vou destacar? A 34, né? A questão 34, ela tem uma coisa super interessante. Eu deveria apenas falar sobre o quê? Função social do texto. É isso que essa questão faz, ó. Esse texto trata de um problema social, tá? Qual é o problema social? A gente vai ver. Com o propósito do quê? Para quê? Só que ao fazer com que o aluno entenda, e nem basicamente é isso, é entender como funciona o texto. Então veja, qual é a proposta, qual é a função social? É muito comum o Enem perguntar isso, qual é a função social desse texto? Em geral são cartazes, que estão ligados, cartazes, banners que estão ligados a campanhas. Qual é a função social desse texto? Só que ele acaba esfregando na cara de pessoas que não querem aceitar esses temas, esse tema existe. O que nós temos? Por que falar de violência contra mulheres na escola? Aí você tem o tema, por que falar de violência contra a mulher? O tema, existe sim violência contra a mulher. E olha que interessante, na escola, tanto que essa imagenzinha, Maria da Penha vai à escola, é um quadro, né, uma lousa. Tá? E você tem, violência contra as mulheres, hashtag desafio igualdade. Então você tem qual é a função social desse texto, qual é o propósito desse texto. E é interessante que muitas vezes o aluno fica meio que confuso, mas você percebe, eu estou divulgando, né, uma campanha, eu estou fazendo uma campanha nas escolas. Portanto, você percebe, divulgar, até dá para fazer por eliminação, divulgar uma campanha não é virtual. Né? Veja, você vê a letra C, comparar o impacto da violência na qualidade de vida, comparar o que acontece com meninos e meninas, essa não é a função desse cartaz, né? Ressaltar a importância da segurança dos estudantes. Veja, não é essa campanha, por que falar da violência contra a mulher? Eu não estou preocupado assim em falar do quê? Da segurança no ambiente escolar. Eu vou falar sobre esse assunto, violência, né? Dar visibilidade a estudos e pesquisas, desde quando? Né? O texto não fala disso. Então, o que está acontecendo? Eu vou promover uma palavra que está muito na moda dos nossos estudantes, o engajamento. Eles sabem o que é engajar. Né? Engajar é envolver as pessoas. Quero mais e mais pessoas participando. Então, eu quero promover o engajamento do setor educacional. Por que educacional? É na escola. O setor educacional pode ser alunos, pode ser professores, funcionários e mais professores. Então, esse engajamento na luta contra a violência. B de bola. B. Baba isso. B de bola. Já respondemos 34. Muito bom. 35. Agora vem uma sequência interessante, como tinha falado. Fale, meu anjo. Só um segundo, professor. Pois não. Essa pergunta 34, então, você diz que ela é uma alternativa, ela é uma pergunta de nível um pouco mais difícil? Ela é um pouco mais difícil porque você tem que ficar procurando, não é essa alternativa, não é outra. Então, ela dá, eu falo difícil, não no sentido, nossa, eu preciso ter um conhecimento, sabe aquela coisa de trigonometria, qualquer fórmula, raiz de 3, não, isso. É difícil porque ela é mais trabalhosa, é isso que é o Enem. Certo. A gente fala de difícil porque ela dá mais trabalho para fazer, tá? Boa, não é então difícil aquilo que é impossível de fazer, tudo bem? Bom, perfeito, vamos para a próxima. 35. Sempre assustou, vou fazer uma sequência 35 e 36, porque sempre assustou em anos anteriores, sempre essas questões ligadas à arte contemporânea, elas assustavam demais. Mas o que acontece? Aqui não. Né? Esse ano foi vamos assim dizer, foram questões factíveis. Não sei nem se existe essa palavra. Então, imagina o professor de português usando uma palavra que, será que não sei, mas eu não sei nem se existe essa palavra. São questões
Até que dava para fazer. Em anos anteriores, o que acontecia? O Enem, nossa, a gente não conseguia achar uma alternativa. Aqui dava para fazer. Mas vamos fazer aquele mesmo esquema. Vamos olhar para o enunciado. O enunciado diz aqui, ó, a originalidade do trabalho dos artistas, a originalidade do trabalho dos artistas da Ilha do Ferro se dá pelo quê? Onde é que está a originalidade desses caras? E o texto descrevia, né? Então, em geral, é muito comum isso no Enem. Você tem uma imagem, e nem todo mundo tem um repertório cultural vastíssimo, como o seu, Felipe, né? De olhar para uma obra de arte e já fazer uma baita, isso aqui representa... Não, nem todo mundo tem isso. Então ele já dá uma baita ajudada apresentando um texto. Então, em geral, quando você tem obras de arte, para você interpretar, tem um texto de apoio. E esse texto dá o quê? Vai dar um históricozinho do que são essa arte que é feita pelo pessoal da Ilha de Ferro. Então eles pegam, que a gente enxerga aqui, ó, eles pegam galhos de árvores e a partir desses galhos, tá vendo? Ó, cada uma dessas figurinhas, dessas, digamos, esculturas, elas são de galhos de árvores. Um cara até fala, olha, às vezes eu passo aqui e vejo esse galho, não tenho ideia, segunda, terceira, quarta, aí de repente, pá! De repente imagina, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo. Então você tem um emprego de galhos de árvores, um objeto tão... E olha que interessante, um objeto faz até lembrar a arte do dadaísmo, né? Quer dizer, o que eu tenho do dadaísmo? O aluno que tem um repertório cultural, estudou vanguardas modernistas, vai lembrar, é a dessacralização da arte. A arte não precisa ser aquela coisa sagrada, que o artista é um ser especial, não. Aqui eu consigo, não estou menosprezando a arte, mas eu consigo fazer arte a partir de objetos do cotidiano. Então você tem, olha aquela figura bonitinha, interessante, que na verdade são galhos de árvore. Então, olha, pronto, pela análise, já sei qual é a resposta. Né? Qual que é a resposta? Qual que deve ser a resposta? Olha, você tem ó, a ressignificação da matéria-prima. Qual que é a matéria-prima? Galhos de árvore. Galho de árvore. Ressignificar, tá tão na moda usar essa expressão. E olha que interessante, o aluno que tem uma boa bagagem cultural, um bom repertório cultural, ele está acompanhando essa palavra que é sempre muito utilizada, ressignificação. Ressignificação. O que é isso? Uma coisa que é muito comum, e aí o que eu faço? Eu dou um outro sentido, eu dou um outro significado. Então, olha, você tem uma ressignificação da matéria-prima, são galhos de árvore, meros galhos de árvore, só que agora eu vou dar uma outra função, é um objeto artístico, tá? Então, boa, professor. Isso, letra B de boa, letra B de bola, né? Bom, mais professor, uma questãozinha. Sim, meu anjo. Vou pedir para a gente nas próximas, como o nosso tempo está se esgotando, para a gente... Eu tenho esse defeito, eu falo mais desculpa. Né? Imagina, vamos lá. Né? Então, vamos lá mais rapidinho. Olha, veja, por exemplo, eu vou falar, por exemplo, aquela questão da Adriana Varejão. Então, há uma descrição da Adriana Varejão, o que é a arte dela, que ela usa, esse texto está falando disso, né? Que ela usa os elementos da cultura que nós recebemos dos portugueses. Mas o que nos interessa, olha o macetezinho, né? Adriana Varejão, então uma coisa super complexa, mas olha o macetezinho, a utilização de recursos visuais como sutura, não é? Como corte, ruínas. Veja, quando você fala sutura, eu mesmo, quando eu olhei para essa imagem, deu um mal-estar, porque parece o quê? Olha o nome, isso ajuda em tudo. Ó, azulejaria em carne viva. Isso sugere até carne viva, uma carne, nossa, ai, que horror, então eu tenho pavor. Mas você percebe, peraí, azulejo que é uma coisa que nós ganhamos dos portugueses. É uma coisa que é a herança que nós tivemos dos portugueses. Os portugueses trouxeram a cultura deles, o comportamento deles aqui. E a Adriana Varejão ela vai fazer ó, a azulejaria, que é elemento da cultura portuguesa, que foi colocada aqui no Brasil, só que ela está em carne viva. Então, o que? Ó, a utilização de recursos visuais como suturas, cortes, ruínas por Adriana Varejão na obra Azulejaria em Carne Viva remete ao que, né? Veja, carne viva, azulejo, parece que é uma ferida que está descascando. Você tem o que? Uma coisa, olha, crítica à violência que foi desencadeada pelo processo colonial brasileiro, né? Vamos rapidinho, né? Então você tem, ó, a questão, deixa-me ver, 38, que eu achei uma graça, super engraçada, que é o quê? Você tem, ó, a questão do quê? Do traduzindo em juridiquês. Tá? Então você tem, ó, olha essa linguagem, denego, liminar, pleiteado, exordial, inobstante, o que é isso? Tradução, não atendo por hora liminar requerida na petição. Então, olha, nesse texto, contribui para a construção da ironia a tradução de passagens em juridiquês, uma linguagem extremamente complicada, nossa, não estou entendendo nada, uma linguagem muito mais simples, muito mais direta, ou seja, estou colocando a linguagem padrão, tá? Bom,
que mais? E por se tratar de juridiquês, a gente pode considerar como uma pergunta mais difícil? Não é mais difícil, talvez mais trabalhosa. Né? Porque você tem que olhar lá para cima, não esquece o difícil, mas o trabalhoso. Né? Olhar para cima, o que é isso? Aí você pensa, não, ele traduziu. Né? Então, é um trabalho de fazer comparação, mas se você está acostumado a ler, e isso acontece direto. Nossa, que tem aparecido de meme ultimamente, que você pega aquele, não sei se você já viu, Felipe, aquele meme de duas mulheres discutindo, cadê minha filha, seu filho, minha filha saiu com seu filho, e aí você tem aquele meme, lembra desse meme? E aí você tem um cara que traduziu isso numa linguagem super sofisticada. Então, essa coisa, o aluno tem que ser poliglota. Ele tem que perceber, uma linguagem, a mesma ideia está passando por uma outra forma de linguagem. Quer dizer, quem já está antenado, consome coisas da internet sem a passividade, mas com aspecto crítico, tiro de letra essa prova. Tudo bem? Boa. Vamos à próxima. A próxima, 43. Bonita essa questão, achei tão linda, tão fofa. Porque é o quê? O que ele pede? O uso do texto verbal nesse desenho. Qual é a função? Então você tem a palavra árabe gufra. Qual que é a explicação? A quantidade de água que pode ser segurada com as mãos, e o desenho mostra, essa quantidade de água que em árabe eles chamam de gufra. Então qual é a função social desse desenho? Né? Você tem a função de explicar o significado da expressão ilustrada. Isso aqui, esse desenho mostra a quantidade de água. Né? Achou fácil essa? Achei simples. É como você falou, prestando atenção no enunciado e na imagem, a gente já consegue trazer essa resposta. O Enem não tem muito segredo. E por último, eu destacaria uma coisa que, tem um monte de gente falando, você já ouviu esse podcast? Já ouviu esse podcast? Então, é uma coisa que é muito comum e foi um tapa na minha cara. Eu falei, meu Deus do céu. Quando eu fui conhecer podcast, eu falei, mas para mim parece programa de rádio. E não é que o Enem falou exatamente sobre isso, ao abordar a trajetória dos meios de comunicação, qual meio? Do rádio, né? Esse texto propõe uma reflexão sobre o quê? Então ele vai falar do rádio do Brasil, como na década de 20, na década de 30, como é que ele foi usado no governo de Getúlio Vargas, né? Como é que ele apareceu no contexto da Segunda Guerra Mundial, quando o rádio surgiu na TV, né? E olha que interessante, o rádio, na verdade, ele foi ganhando novas características de acordo com o contexto em que ele estava inserido. Tanto que aí ele cita o podcast. O podcast, finalzinho do texto, o podcast é uma continuação, uma evolução natural do rádio. Então, veja, eu vou propor uma reflexão sobre essa capacidade que o rádio, que é esse meio de comunicação, tem de se adaptar aos novos meios. Então, isso deve estar em qual alternativa, meu anjo, né? No quê? Qual que deve ser? Eu acho que é a B. Vamos ver? A evolução da tecnologia digital, veja, não é bem a evolução da tecnologia digital, mas veja, é a evolução que o rádio sofreu. Então o rádio foi se adaptando a isso, então veja, é a permanência do rádio e a sua evolução, porque ele vai década de 20, década de 30, década de 40 e até hoje. O rádio está vivo, né? Então você tem a permanência do rádio, ele permanece até hoje, e sua evolução por meio da tecnologia digital. Hoje ele está lá no podcast. Tá? Então, esse é o segredo. Leia atentamente o enunciado, né? Que você já consegue se desvencilhar de qualquer tipo de dificuldade. Então, olha, enunciado é tudo. Então, nesse aspecto, a prova esse ano, o Enem foi uma prova muito bonita, foi uma prova com grande responsabilidade social, né? E deu visibilidade a temas que precisam mesmo ter visibilidade e cobrou exatamente o que o aluno precisa saber. Ele não tem que saber aquelas firulas de gramática, aqueles detalhes de literatura. É só o quê? Você é competente? Você sabe usar a linguagem? Você tem competência linguística? Então você merece entrar nas grandes universidades. Bom, creio que basicamente é isso que a gente teria que falar sobre essa prova no geral. Então eu escolhi algumas 10 questões que são um modelo, mas o padrão que você deve seguir nas outras questões. Professor Aldemir, prazer em lhe conhecer. Muito obrigado pela presença aqui, por participar da nossa sala de professor, nossa sala de correção aqui no dia especial que é a correção extraoficial do Enem 2025. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço também esse momento tão gostoso, tão mágico, conhecer também vocês, né? Você, o público da CNN, né? Foi muito gostoso, mais gostoso até do que fazer a prova do Enem, creio eu, né? Oh, maravilha! Professor, brigadão.